E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje o segundo vídeo da série de vídeos que eu estou fazendo sobre a história da filosofia e das ideias filosóficas no geral. E hoje eu vim falar um pouco das características essenciais de como se caracterizar o pensamento filosófico, como foi que ele surgiu essencialmente, e qual a característica que ele tinha, que era diversa dos outros tipos de pensamento. E uma tese que o Giovanni Reale e o Dario Antiseri utilizam aqui no livro, logo no início do livro também, a tese do filólogo inglês Alfred Havelock, que diz que o pensamento ele foi da oralidade do mito, da imagem, para utilizar a dialética para pensar por meio de conceitos. Bom, para começar, o Giovanni Reale elenca aqui 3 aspectos fundamentais, essenciais, que diferenciam as atividades de pensamento anteriores ao que vem a ser a filosofia. Que no conteúdo, o primeiro aspecto. No conteúdo, você vai pensar, a filosofia vai tentar pensar o mundo como uma totalidade. Como Aristóteles fala lá na Metafísica, você se depara com o todo, e esse todo organizado parece seguir um mesmo princípio, e você tem um maravilhamento com o todo. Você também tem um desejo inato de conhecer, segundo Aristóteles. Então você se depara com o todo e se maravilha, quer entender qual é o princípio que fundamenta esse todo. Principalmente nos filósofos naturalistas, no primeiro período da filosofia, eles vão buscar um todo que seja imanente ao mundo. O segundo aspecto é o método como sendo a principal ferramenta, o logos, a razão, e não imagens ou textos sapienciais, ou um verso, uma intuição artística, não. Você pode procurar, por exemplo, na religião, por meio da fé, esse princípio. Você pode ter um sentimento subjetivo que te induz a acreditar naquilo. Você pode procurar por meio da arte, por meio da beleza, mas a filosofia ela vai utilizar como ferramenta principal a razão para tentar encontrar essa totalidade. E o escopo da filosofia, que a finalidade dela é a verdade desinteressada, ela não está atrelada a uma produção, é o saber pelo saber, é o prazer de contemplar a verdade, aquilo que os gregos estavam buscando, a aleté, a verdade. Então, após o maravilhamento, utilizar esses 3 métodos, você pode dizer que a civilização grega foi quem primeiro realizou essa atividade, utilizando esses critérios aí que eu citei. E para falar um pouco sobre a tese da passagem do pensamento mítico para o pensamento conceitual, que o Giovanni Reale coloca aqui, do Alfred Havelock, ele vai dizer que a civilização grega estava ligada a um certo tipo de oralidade que pensava por meio de imagens e exemplos. Os gregos, os grandes sábios gregos, eles decoravam, se não grande parte, talvez toda a Ilíada e a Odisseia, que é algo impressionante para a nossa cultura atual. A gente se considera tão desenvolvido, mas a nossa capacidade de memória, principalmente com essa época aí de grande quantidade de informações, você vê tudo e não assimila nada. Então, a oralidade era algo primordial para os gregos. Você passava por meio da tradição oral, principalmente os grandes textos como os textos homéricos, Ilíada e Odisseia, um paradigma de como viver em sociedade, como dar exemplos de heroísmo, de bondade, de beleza, estavam nesses textos, estavam nos grandes poemas, até mesmo nas tragédias. Então, o homem grego, ele pensava por meio desse paradigma mitopoético, por meio de imagens. Por exemplo, você perguntava para o grego que era ser um herói, ele ia dizer Aquiles. Aquiles é um herói. Mas ele não ia tentar conceituar. E a partir da dialética, esse discurso oral, embate de ideias de que você... Não, mas por quê? Fale isso em outras palavras. O Havelock vai dizer que você causava até um estranhamento. No início da filosofia, você causava um estranhamento. Você percebe isso principalmente nos diálogos socráticos. Grande parte dos diálogos de Platão se trata de Sócrates tentando definir alguma ideia. Por exemplo, na República, o que é a justiça. No Fedro, sobre o amor, sobre a própria natureza da dialética. No Eutífron, sobre a piedade, o que é benquisto aos deuses, sobre o que é religioso. Então,
grande parte do pensamento grego se dava anteriormente por meio de exemplos. Era como se alguém me perguntasse, o que era uma mãe? E eu dissesse, descrevesse minha mãe, por exemplo. Então o grego ele pensava muito imageticamente, por meio de imagens, ou repetia o que estava na Ilíada e Odisseia como forma de sabedoria. E aí essa dialética ela vai buscar, não, fale isso de outra forma, com outras palavras. Não quero o exemplo, eu quero o conceito do que é aquilo. O conceito muito famoso, o homem é um animal racional. Então, isso é um conceito, eu estou definindo o homem por meio de um gênero, uma espécie, definindo conceitualmente. Então, o que é justiça? O que é o belo? Essas questões começaram a tentar ser definidas conceitualmente. O que é o bem-agir? Qual deve ser o paradigma da ação em sociedade? O que deve ser a lei? Em que princípio a lei deve se basear? A gente não vai mais basear a lei numa lei anterior que parecia ser boa, ou num exemplo de algum texto que exalava sabedoria. Não, a gente vai tentar conceituar, pensar conceitualmente nas coisas, definir, dar fim a algo, ou seja, dizer até onde esse algo é, até onde ele vai. Porque, por exemplo, se eu defino o homem só como animal, eu estou dizendo que um cachorro também é um animal. Então, o homem como animal racional, sim, uma definição perfeita, diria Aristóteles, uma definição por gênero e diferença específica daquela coisa. Então, é essa tese do Havelock, que o pensamento, essa oralidade grega, ela funcionava por meio das imagens e dos exemplos, e ela passa, de acordo com essa dialética, esse questionamento, o questionamento que se fazia, explique isso com outras palavras, defina conceitualmente, ele passa a ser definido por meio de conceitos, por meio da razão. É isso, espero que tenham gostado.